Esse é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou como a Mônica e eu gostamos de chamar, Gestão da Água no Osso. O programa Gestão da Água no Osso faz parte de um projeto maior que chama Águas de Todos e que foi criado exatamente com a finalidade de nós colocarmos à disposição de todos que tiverem interesse as coisas que nós aprendemos, apresentar a vocês as pessoas que nós conhecemos e na vida profissional, né? E também um pouquinho da vida pessoal, porque a gente sempre acaba contando um pouquinho. Este programa tem o objetivo exatamente de estar escrito no nome, né? Resgatar a história e as histórias contadas pelos nossos convidados sobre gestão da água neste país e também trazer o que nós gostamos muito, que é o que significa gestão da água no osso, ou seja, né, experiências e ações de gestão de recursos hídricos lá, com o pé no fundo da fábrica. Hoje, nesse episódio, nós vamos conversar com nada mais, nada menos que a minha queridíssima amiga, a professora Ivonilde Dantas Pinto Medeiros. Seja muito bem-vinda, Ivonilde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Aí, quem nos acompanha vai se deleitar aí com as suas histórias. Ivonildo, se, se eu seguisse o teu currículo, se eu seguisse o teu currículo, nós vamos gravar aqui de hoje, de agora até mais 2 ou 3 dias, porque ele é imenso. Então, eu vou te pedir um grande favor. Conta para nós, de forma objetiva e resumida, um pouco da tua trajetória profissional em recursos hídricos, tanto aí no teu estado, que é a Bahia maravilhosa, quanto no Brasil. É tua, a palavra é tua, pode falar. Ok, Paulo, muito obrigada por convite, em primeiro lugar. Eu me sinto muito honrada de estar aqui e essa história que você está contando de dias e tempos com o currículo. Todos nós temos uma trajetória e isso indica o como a gente está ficando velhinho, né? A trajetória se deve ao empenho, ao trabalho e também aos anos aí que a gente vem nessa construção maravilhosa que eu digo que foi a construção do modelo de gestão dos recursos hídricos, o modelo de gestão das águas, né, no país. Como foi a trajetória? Acho que eu fui chegando ao Velho Chico aos poucos, né? E meus passos primeiros foram dentro da vida acadêmica, como pesquisadora, e como pesquisadora eu tive inicialmente em gestão das águas, o salitre, o rio Salitre, no semiárido, porque era o meu grande interesse de pesquisa, era o semiárido. Então, o salitre era a bacia perfeita em dimensões e principalmente pelos problemas do salitre. O salitre, a bacia do rio Salitre é uma região que fica, para quem não conhece, ela fica bem na fronteira entre Bahia e Pernambuco. A divisória é o Chico, né? É o Velho Chico. De um lado, Juazeiro, lado baiano, do outro lado, Petrolina, região rica de uvas, de vinhos deliciosos. E neste território, o vinho produz exatamente por essa característica semiárida de grandes choques térmicos que o vinho precisa de produção das boas uvas, né? Então, essa região do Salitre, a produtora que os salitreiros dizem assim, a melhor terra do Brasil, né? São solos bastante produtivos, mas dizem que a natureza não é perfeita, não concordo, mas dizem que não, e chove pouco. O índice pluviométrico ali é muito baixo, a região de baixas pluviométricas. Então, o que acontece? O conflito ali se instalou pela questão de baixa disponibilidade hídrica e terras. Este conflito não se resume àquela região de Juazeiro e Petrolina. Ele se estende mais assim até Morro do Chapéu. Ela envolve uns 8 municípios, mais ou menos. Os mais importantes, os mais conhecidos, aí, certamente, é Juazeiro, mas aí vem Urulândia, Jacobina, terras muito produtivas, né? E em Orolândia, um município bem gravado no Salitre, se construiu uma barragem e que aquele que rio inicialmente era perene, embora no semiárido ele era perene, ele se torna
semiárido. Ele se torna, desculpa, ele se torna intermitente. Esse rio intermitente deu razão a vários conflitos. Então, foi aí, nesta bacia, estudando esses conflitos, que eu fiz minha trajetória até chegar ao São Francisco. É uma história interessante porque tem muito de pesquisa, de técnica, de estudos acadêmicos, mas tem muito de política. Eu tinha vindo de um estágio que eu fazia em Portugal, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e lá se estudava inicialmente um tipo de comitê técnico que estudava um modelo de gestão das águas muito parecido com o modelo francês, como a gente se instalava no Brasil, e ali se fazia um estudo muito interessante que eu me inspirei nesse estudo e submeti um projeto que tinha sido um edital aí com PNUD, ANA e CAP, CNPq. Neste projeto, eu fazia uma proposta de gestão do Rio Salitre, dos modelos do que aconteceu no Rio Ave, em Portugal. E foi aí, nessa troca de conhecimentos entre os salitreiros, vamos dizer assim, as pessoas que vivem em Jacobina, Juazeiro, Miguel Calmon, Várzea Nova, que eu fui aprendendo a me comunicar, a falar em público. Eu era professora, assim, daquelas bem fechadinhas, e dentro da sala, trabalhando com modelos hidrológicos, que era a minha grande paixão. E aí fui partindo para falar em público, a trocar conhecimento, a falar de bacia hidrográfica para sertanejos que não tinham noção do que era bacia hidrográfica. Era no momento que estava também se discutindo a 9433, o território, a unidade territorial da gestão dos recursos hídricos e a bacia hidrográfica. Como é que eu falava isso para pessoas que não conseguiam entender? Alguns diziam, não, aqui a gente não está no Salitre, o rio passa a mais de 40 quilômetros, eu estou muito distante do Salitre. Por outro lado, também, enquanto eles aprendiam um pouco, trocávamos conhecimento, eu um pouco tentando falar para ele gestão das águas, e eles tentando me explicar o que era de fato, o que era um rio que engrunava. Um rio que sumia em Juazeiro, ou que sumia em Campo Formoso e aparecia 70 quilômetros mais tarde, já lá em Juazeiro. É um rio que cortava em Orolândia, mas que trazia grandes... aparecia novamente em Juazeiro, trazendo grande produção de melão para exportação. É uma região das grandes produtoras de frutas para exportação no semiárido baiano. Então, nessa troca de conhecimentos, eu fui me desenvolvendo enquanto pesquisadora de gestão de recursos hídricos, em conflito de recursos hídricos, mas eu não podia esquecer que eu estava dentro da Bahia, né? E a Bahia representava, naquele momento, um dos estados mais conservadores, que se colocava, inclusive, contra esse modelo de gestão tão aberto, com comitê de bacia, essa palavra que lembrava um pouco de comunismo francês, alguma coisa assim que não passava muito na garganta dos conservadores, liderado pelo velho líder político, grande líder político, o ACN Neto, não, o ACN Avô. E ele e os seus seguidores todos tinham uma frente contrária ao que a Lei 9433 estava construindo, né? Uma discussão ampla, comitês, representantes da sociedade civil, usuário e o poder público perdendo o seu poder para uma sociedade que não entendia de nada, não sabia nada, e como é que essa sociedade ia tomar decisões com relação à água no Estado. Era um conflito muito grande. E isso representava não só um desafio técnico, mas principalmente um desafio político. Foi aí que eu me descobri trabalhando na política, né? Eu que nunca dizia, não me envolvo com política, só me envolvo com meus modelos hidrológicos. Aí eu estava me vendo dentro de uma política e tendo que tomar estratégias políticas. Ora, se a gente não poderia construir um comitê de bacia dentro do estado da Bahia, estava saindo aí uma discussão de um comitê maior que era o São Francisco. Ora, se a gente consegue, enquanto participantes desse conjunto de pessoas que estão aqui discutindo a gestão de recursos hídricos no Salitre, se a gente não consegue fazer gestão de recursos hídricos no Salitre, vamos fazer no São Francisco? E, nesse momento, várias dessas pessoas estava saindo o edital para a formação, para a eleição dos membros do Comitê do São Francisco, nos jogamos lá e, de repente, eu me vejo também eleita suplente do São Francisco, né?
E aí veio outra discussão, né? Mudou o cenário. O cenário do Estado, a gente passa para uma grande cena nacional. Naquele comitê, em 2004, tomavam posse ministro, cacique, representantes do poder público, representante de usuários da navegação, os barqueiros do São Francisco estavam lá. Então, um mundo que se descortinou totalmente diverso daquele que a gente começou. Estavam indo lá pelas águas do São Francisco, já não estava dentro das águas do Salitre, mas com vários representantes do Salitre ali participando daquela primeira gestão da bacia do Rio São Francisco. E aí começa uma outra luta política. Não era a luta contra o Estado, não é exatamente ser contra o Estado, mas para se firmar comitê dentro do Estado, mas era um momento que o Comitê do São Francisco se formava, era um momento para o Comitê do São Francisco se formou para aprovar um projeto de transposição. Já existia a 9433, que deixava muito claro que um projeto das dimensões do São Francisco ele precisava da aprovação do Comitê da Bacia. E aí o Comitê da Bacia do São Francisco se colocava contra aquele projeto, da forma que ele estava sendo implantado, da forma que ele estava sendo apresentado para, para os estados que participavam, né, os estados que compunham a Bacia do São Francisco. E foi uma luta aí de alguns anos, até que esse projeto, quer dizer, eu participei ainda quando suplente, como representante de câmaras técnicas, eu participei da Câmara Técnica de Plano de Programa, fui a coordenadora da Câmara Técnica, a gente concluiu o primeiro plano da Bacia do São Francisco e foi aprovar em 13, não, 14 resoluções. A resolução que se tratava da transposição foi negada pelo comitê, não se aprovou. Mas aí houve um recurso ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, acho que você deve lembrar dessa história, e lá foi aprovado por maioria muito ampla. Uma das reuniões, eu acho que das mais conflituosas, né, e interessantes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, presidido pela atual ministra, né, na época era a ministra Marina Silva, e o projeto foi aprovado, e depois concedeu outorga e o IBAMA o licenciamento ambiental. Ou seja, começa assim a minha vida dentro do São Francisco, migrando, né, uma imigrante do Salitre para o São Francisco. E eleições posteriores, eu passei a ser titular, participei da diretoria, fui secretária executiva, participamos de outros planos, isso dentro do Comitê do São Francisco, mas dentro da academia eu coordenava projetos de pesquisa, todos voltados para o São Francisco. Aí São Francisco, academia e comitê passou a ser uma coisa única para mim, as coisas eram confusas, ora era projeto, ora era projeto de pesquisa, ora era comitê da bacia, e fui me envolvendo cada vez mais, até um momento que eu dizia assim, não, eu acho que agora eu preciso olhar mais, eu sou professora, sou pesquisadora, e eu preciso estar mais dentro da universidade, mas não sair do comitê. Eu não sou mais membro titular, mas eu participo da Câmara Técnica, e na Câmara Técnica nós também, dentro da bacia, nesse mesmo âmbito, nós hoje temos um fórum de instituições de ensino e pesquisa da Bacia do São Francisco, que participam vários professores, pesquisadores. Então, eu participo tanto da Câmara Técnica no Comitê do São Francisco, quanto desse fórum que promove simpósios. Agora mesmo nós estamos no quinto versão do simpósio da Bacia do São Francisco, que vai acontecer aqui na Bahia, né? Em novembro. Eu já estou aproveitando para convidar todo mundo que queira participar e que queira conhecer um pouco mais do São Francisco enquanto uma bacia hidrográfica, quer dizer, a Bacia do São Francisco é uma bacia hidrográfica de múltiplas características e que representa muito o Brasil, né? Ela é uma bacia desafiadora. Os desafios, né, que envolve a gestão de uma bacia de grandes dimensões, com um rio tão caudaloso, com usuários como o setor elétrico, ao mesmo tempo que nós temos pequenos produtores que vivem no semiárido, que têm que produzir o seu melão, a sua manga e o seu feijão e a subsistência do cada dia, e os grandes problemas que nós vemos para o futuro, como questões de sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas. E por falar nisso, o tema do simpósio hoje, do simpósio do São Francisco, é a segurança hídrica, né?
pensando no futuro do Rio São Francisco. Mais ou menos Ivanildo, essa foi a trajetória a minha, entre Salitre e São Francisco, que é uma estrada. Ivanildo, a gente que estava, a Mônica e eu queríamos há muito tempo, né, te encontrar, conversar contigo é, exatamente pela tua trajetória, né? Por isso que, resumidamente, tu acabaste de colocar para todos nós que vamos, né, eu que estou aqui conversando contigo e as pessoas que eventualmente vão nos assistir. E eu queria chamar a atenção de algumas coisas, assim, contigo, conversar um pouquinho contigo. Bom, eu acompanhei essa história toda que tu descreveste, né? Só que como gaúcho, né? Eu não estava lá na linha de frente contigo, mas por conta do Fórum Nacional, dos comitês, por conta, né, das minhas andanças pelo Brasil, eu acabei acompanhando tudo isso. Inclusive, eu queria chamar a atenção de uma, né, transitou em julgado assim na tua fala, que eu achei importantíssimo. Tu começaste no Salitre, né, como um objeto de pesquisa, Uhum. né, de implantar um modelo que tu tinha discutido em Portugal, e tu dissesse, e aí eu acabei tendo que fazer política. É isso. E depois mais política do São Francisco ainda. É isso que eu acho que as pessoas entendem. Ainda falta muito para nós, né, Ivanildo, perceber que a gestão da água não é simplesmente fazer um balanço hídrico lá, e que a gestão da água é política pura. É, é, Elas é. têm aparecido Das muito aqui boas. da boa, exatamente, da boa política, né? Como fazer gestão da água se não fizer isso, né? Não tem como fazer gestão da água se não trocar, como tu nos contaste aí, trocar o teu saber técnico com o saber cotidiano das pessoas, não tem como, né? Não vai dar certo enquanto nós todos não nos dermos conta disso. Então, muito obrigado aí pelo poder de síntese maravilhoso, assim, né, por nos contar tudo isso e mostrar claramente, já encaminhando aí a questão que eu quero te fazer, sim, a tua experiência no Salitre, lá bem pequenininho, né, mas cheio de características loucas como essa, né, ele some e aparece lá não sei quantos quilômetros depois, enfim. E esse salto que tu deste para o São Francisco, né, onde eu acompanhei muito, era do conselho, quando a Marina apareceu lá, a única vez que ela apareceu no conselho foi exatamente para provar, né, a resolução que a Bahia tinha negado. Né? Bahia não, o comitê inteiro, viu? De Desculpa, o Minas Comitê a. São Francisco tinha negado, não a Bahia. O Comitê São Francisco tinha negado. Então, e essas coisas todas eu acompanhei e quando fui e tive a oportunidade, num determinado momento, exatamente nessa época que estava uma coisa meio tumultuada, assim, tive a oportunidade e o prazer, né, de participar de uma reunião de São Francisco e assistir uma outra coisa que tu falaste, interessantíssima, assim, a única vez que eu assisti, numa reunião de comitê, tinha um cacique, com todo paramentado, e um ministro de Estado. E do cacique ao ministro, do ministro ao cacique, tinha representação política da região toda lá. Impressionante, né? Impressionante. Eu não sei se ainda é assim, talvez tu possa depois comentar, mas naquela época era assim. E Ronildo, assim, a tua história mostra que tu tem uma experiência riquíssima e longa e crítica, como eu sei que tu és, que tu gostas de ser. Eu queria, assim, de comitê de bacia, tu vivenciaste conosco aí os primórdios da criação do fórum, né? O fórum evoluiu, o fórum de comitês evoluiu, né? De meia dúzia de comitês que nós tínhamos no Brasil, hoje são 200 ou mais de 200. O Uhum. fórum deixou de ser aquilo que era no início, uma troca horizontal de experiência, e passou a ser como o próprio fórum, né, os INCOBs, Encontro Nacional, fazem propaganda, né, de dizer que é o maior evento de água do país, e é mesmo. Né? Uhum. Aí a pergunta que cabe, assim, Ivanildo, é, como é que está indo, na tua visão, lá, como é que vão os comitês de bacia no Brasil? É, que avanços que a gente já conseguiu, que obstáculos que nós não conseguimos ultrapassar, uma avaliação tua do comitê no Brasil. Poxa, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma boa avaliação, porque, como eu disse a Não era você, para fazer pergunta difícil. é porque eu estou muito na. Hoje eu estou muito na academia, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê, né? É a questão do.
da formação, de pessoas do sistema, né? Dos gestores. Quando eu falo gestor, gestor público, também que é o gestor que está nos comitês, etc. Mas o que eu quero dizer dos comitês, pelo que eu percebo, nós estamos em uma nova fase dos comitês. Nós temos um desafio que era a implantação de uma lei, de um organismo que a gente não tinha a menor ideia do que era, como é que funcionava aquilo. A gente pensava um comitê, eu me lembro, eu na época estava também fazendo uma prestação de serviço dentro do que é a SRH, Secretaria de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, na época, e a gente discutia assim, como é um comitê com participação de mais de 500 prefeitos, né? Porque são 500 municípios. Que tamanho vai ser esse comitê? Só de prefeitos são 500. A gente não conseguia imaginar a representatividade. É uma coisa difícil na época, e hoje ainda continua sendo, né? Da representatividade. Até onde eu acompanho os comitês, mesmo dentro das câmaras técnicas, eu percebo a coisa da individualidade. E como eu estou num comitê transfronteiriço, como se diz, que é o Comitê do São Francisco, vai muito, tem muito assim, eu sou do Baixo, eu sou do Alto, eu sou de Minas, eu sou da Bahia. A gente não nasce no comitê, né? Então, isso é um dos grandes problemas que a gente tem para os grandes comitês. Para os pequenos, né? Quando eu digo os grandes comitês, esses que geram energia, que têm renda própria, que tem agência de bacia, ou entidade delegatária, que já tem a cobrança. Então, esses evoluíram, são comitês maduros. Contrata os técnicos, desenvolve, contrata, lança edital, contrata seus planos de bacia com empresas nacionais e internacionais, como foi o caso do São Francisco. O plano do São Francisco, o mais recente, foi elaborado por uma empresa internacional, na concorrência ampla. O enquadramento de corpos d'água faz um edital, contrata a empresa. Outros não têm recursos para pagar a participação da sociedade civil nas suas reuniões. E nós temos essa desigualdade que é clássica no Brasil, né? Nós temos isso também na gestão de recursos hídricos. E nos comitês, já que está perguntando os comitês. Então, como é que se encontram esses comitês? Como é que esses comitês eles podem estar participando da implementação dos instrumentos de gestão? Não, aí os instrumentos de gestão não estão todos implementados, porque na maioria deles não tem cobrança. E aí eu vou falar o caso particular dos comitês das bacias hidrográficas da região do semiárido. Não tem capacidade para ter sua própria agência, não tem capacidade financeira para ter sua própria agência. Ou se não tem a própria agência, ela vai ter uma agência do Estado. Em alguns lugares isso vai ser bom, mas em alguns momentos não. Falta a liberdade de um comitê para decidir a pauta do que você quer, porque ele tem que estar submetido a uma pauta feita pelo Estado. Então, aquele modelo de gestão em que nós temos a participação da sociedade civil, dos usuários, e do o poder público continua sendo o titular. Não estou dizendo que isso é ruim, mas não era o ideal. Um colega meu chamou isso de bricolagem, né? A palavra bricolagem. Aquilo que você tenta copiar de um lugar, um país desenvolvido, como foi a França, e traz para aqui um comitê de bacia, que não é o comitê de bacia francês, que tem renda própria, que tem recurso próprio, que decide o que vai fazer. Então, os comitês... Aí tem aquela choradeira de sempre, vamos dizer assim. Os comitês não têm apoio, os comitês não têm boa representatividade, os comitês eles terminam sendo um espaço em que as discussões não evoluem, vive uma eterna relação conflituosa com os estados. Isso existe, mas isso existe porque a gente não foi o suficientemente eficiente para conseguir ter uma gestão das águas. Eu não digo uniforme no país todo, porque o país nada é uniforme, mas pelo menos que ele atingisse a todos aos rincões desse país. Então, temos essa diferença. Mas nós temos comitês, por outro lado, esses grandes comitês, como eu falo, os comitês de rios da União, que eles estão numa outra fase. Tá? Então, era mais ou menos o que eu queria, assim, do que eu vejo. A outra coisa que eu percebo dos comitês é que, naquela época, quando a gente começou, a academia tinha um interesse muito grande pelos comitês. E hoje houve um recuo, né? Um recuo que eu acho que talvez seja por sentir que os comitês, que se gasta muito tempo nos comitês, que as discussões não evoluem. Né? Então, eu acho que nós estamos precisando olhar os comitês, mas de forma assim, muito séria, né? E o que é que a gente precisa fazer para que aqueles comitês que ainda não conseguiram
chegar àquele patamar que tem uma discussão, a negociação e consiga resolver os seus desafios dentro do seu território, os desafios dos seus conflitos diários, o que é preciso fazer dentro do nosso sistema de gestão de recursos hídricos, sistema de gestão de águas, para que, de fato, esses comitês tenham uma vida própria, né, como a gente quer que cada, ou então que modelo a gente tem que ajustar, readequar esse modelo para que regiões hidrográficas, sei lá, consigam fazer aquilo que a gente não consegue fazer nos comitês menores. Talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de criatividade, pensar de forma mais para o futuro e fazer uma avaliação realmente séria de como é que está a situação desses comitês. Mas eu não sei assim, eu sei que o Comitê de São Francisco está indo, pelo menos relativamente bem, né? Porque consegue hoje ter uma certa independência de tomar suas decisões e de buscar a solução para os seus conflitos. Conflitos vai existir sempre, né? Desafios vai existir sempre, faz parte da nossa vida diária, principalmente num bem tão disputado como é a água, né? Ivanildo, assim, me parece, e aí quero te ouvir em relação a isso, me parece que, é, passado tantos anos, algumas questões que se tinha lá nos primórdios da formação de comitê, inclusive essa que tu disseste, né? Que é isto? Ó? O que é um comitê de bacia? Então, na medida em que não se sabia direito que figura, eu até tenho um texto antigo meu que diz assim, ah, essa figura intrigante que se importou, que se importou da França, mas não tinha como, né? O Comitê francês não cabe aqui no Brasil, né? Então, aqui É, nós precisamos criar, inventar alguma coisa que não se sabia o que era, e de alguma maneira, talvez esse desconhecimento se mantenha, né? Tenha se mantido ao longo da história. A outra questão que tu falasse, a Bahia naquela época, né, por conta da sua condição política e tal, era contra esse negócio de participação, etc. Mas será? E outros estados não, né? Muito se discursou e ainda se discursa, né, sobre a importância da água, etc, etc. Mas será que os estados brasileiros, estou falando de forma geral, né, que os uhum. estados brasileiros acreditam de verdade nesse sistema ou só não têm coragem de fazer como a Bahia fazia naquela época? Eu sou contra, não quero isso. Né? Na verdade, se tu falaste de São Francisco, eu posso falar aqui de dois ou três ou quatro aqui no Rio Grande do Sul, tem um que outro, enfim, em Goiás, no Rio de Janeiro, etc. Mas a rigor, essa relação poder público, né, gestão descentralizada ainda é muito complicada no Brasil, ou não? Ainda é, e eu acredito que será sempre. Tá A bom. relação Estado e sociedade está fora da nossa área. Os cientistas sociais vivem estudando isso há anos, né? Tem vários autores. Estado e sociedade são duas figuras que a gente tenta aproximar, mas por origem é de conflito, né? Um que tem o poder, que se impõe, que dita as regras, que tem a lei, que tem todos os seus técnicos para dar seus pareceres, para seguir, para buscar a melhor solução no tempo mais rápido possível, de forma eficiente, e o outro que vai por linhas tortas, pelo que pode, pela congregação, pela solidariedade, né? Buscando saídas, buscando caminhos. Não pode ser a mesma coisa, não pode ter a mesma velocidade de resposta, não pode ter o mesmo nível de eficiência de resposta se a gente for trabalhar nisso aí. Mas o que é democracia? Né? É viver com essas diferenças. O que é diversidade? Se não é tratar com as diferenças. E vamos conviver com isso a vida inteira. Agora, vamos em algum momento, ter que buscar fazer como o Nelson Rodrigues, né? O brasileiro é solidário no câncer, em alguns momentos vamos ter que ser solidários. Tem um grande problema, vamos nos reunir. Depois nos afastamos novamente. Né? E nós temos emergência, né? A grande emergência climática vai nos reunir? Talvez sim. Precisamos nos reunir, precisamos achar soluções globais, independente de ser sociedade, ou de ser Estado, ou de ser usuário de água, ou de ser empresário. Agora, que o conflito vai ser para sempre, eu não vejo forma de não ser. Não tem como não ser, pela essência, pela origem. Ok. Vamos falar um pouquinho de universidade. Tu fizeste uma pequena introdução aí, na tua fala,
E aí eu quero, tanto quanto tu dissesse, olha, as universidades no início da implantação da gestão do Brasil, as universidades eram muito atentas a isso e ocuparam muito espaço. É verdade, no Rio Grande do Sul, não vou arriscar um percentual, mas uma boa parte dos 25 comitês do Rio Grande do Sul nasceram dentro de universidades, especialmente as universidades comunitárias, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Essa é uma realidade nossa aqui. Essas universidades abraçaram os comitês de vacina. Ao longo dos anos, né? Isso foi esmorecendo, 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 esmorecendo. Aí vem a pergunta, né? Ivanildo, assim, como é que tu enxergava e se ainda permanece, enfim, como é que hoje tu enxerga o papel da universidade em qualquer política pública, mas no nosso caso aqui, na gestão da água, que é gerir conflito, né? Uhum. Gestão de água existe porque existe conflito. Qual é o papel da universidade aí na tua leitura, como anos e anos de academia que tu tens? Mais 40. Outra pergunta que não era para fazer, né? Não, mas eu não tenho nenhum problema com a idade. Eu acho que eu ainda pretendo ainda chegar até os 90. Hoje eu já defini que são 90, aos 98, então ainda falta muito para 98. Mas olha só, eu acho que a academia tem múltiplos papéis. Múltiplos papéis. Depende do que é que ela quer fazer, né? Na minha opinião, realmente, o papel maior dela é de produzir conhecimento. Tem dúvida contra isso? Não, ela vai produzir conhecimento. E nós somos cobrados por isso. Tá? Professores são cobrados e avaliados pela produção científica. Qual é a métrica da produção científica no Brasil? E, vamos dizer assim, eu arrisco dizer no mundo. Produção, publicação em revista. E quanto mais for revista de qualidade, chamado de B, A, né, que são revistas internacionais, que dizem eu não publico estudo de caso, eu só publico metodologias, novas metodologias. Ora, nós temos um modelo consagrado de gestão de recursos, e a partir daí a gente não vai discutir o modelo de gestão, porque ele já está instalado, consagrado totalmente no Brasil. Falando principalmente dos comitês, o que tirar mais de pesquisa do comitê? Já pode espremer de um lado, espremer do outro, talvez saia alguma coisa na linha de governança, na linha de sustentabilidade, segurança hídrica, mas não vai ser dentro dos comitês que vai se estudar isso, né? Vão ser dentro dos laboratórios. E laboratórios de inovação tecnológica, de preferência. Até hoje a CAPES está fazendo um seminário sobre inovação tecnológica. E isso não está nos comitês, está no nosso dia a dia, isso está, talvez, para as ciências políticas, tenha alguma coisa o que fazer. Mas nossos colegas que participaram da academia vinham mais da área da engenharia, da área da economia, né? Depois vieram alguns das ciências sociais, mas não é muito o métier das outras áreas. E aí, em termos de inovação tecnológica, nós não temos mais grandes desafios. Então, eu acho que a falta de interesse está exatamente aí. Os professores, enquanto que tínhamos fundos setoriais de recursos hídricos que financiavam pesquisa, e que a gente produzia, que publicava, hoje não vai dar a publicação hoje se você falar alguma coisa sobre o comitê de bacia. E a outra coisa é que aí vem os nossos colegas também, que eu já tentei colocar vários colegas participando em câmaras técnicas, etc. Até como meu suplente, não estou perdendo tempo, eu não aguento mais, essas reuniões são infindáveis, não leva a nada, o pessoal fica discutindo bobagem, não acaba. Então, eu acho que falta um pouco de vocação, tá? Para trabalhar nesse ambiente político que não se dá na velocidade que a gente quer, deseja, né? A velocidade, às vezes, não é a velocidade do tempo de uma pesquisa. Uma pesquisa pode levar 2 anos e as coisas vão acontecer em mais tempo do que isso. E isso foi levando ao afastamento daquela quantidade que você me fala, né? Do Rio Grande do Sul, grandes universidades, grandes pesquisadores, pessoas com produtividade, né? Tudo marcado pela produção científica. Então, essas pessoas certamente não vão buscar os comitês de bacia, porque eles estão se afastando das horas e horas que vão ter que estar escrevendo alguma coisa que seja de relevância para publicar, para passar nas avaliações das revistas. Certo? Agora, por outro lado, o papel dos comitês, o papel da universidade nós temos papel de formação, nós temos aí um novo edital da CAPES, nós temos o Profiágua, né?
eu coordeno o polo aqui da UFBA, e temos 14 instituições de ensino trabalhando exatamente com gestão e regulação de água, formando, em média, 20, 25, quer dizer, formando eu não digo, né, porque nem todos os 500 se formam, alguns desistem, porque é um mestrado profissional. Então, a gente tem que estar disputando o tempo de estudo com o tempo de trabalho. Alguns colegas dizem, não vai dar em nada você ficar orientando alunos profissionais, eles não vão publicar porque eles não têm tempo de publicar. E, de fato, a maioria dos meus alunos tem feito monografias, trabalho de final de curso, como a gente chama, TCCs, excelentes, né, de uma riqueza muito grande para a gestão de recursos hídricos, para trabalhar dentro dos órgãos públicos, para trabalhar dentro dos comitês, para estar como representante nas associações, para estar nas associações trabalhando, mas ele não vai ter tempo. Um dos melhores alunos meu que terminou o TCC, ele disse, olha, só depois que acabar eu é um ninho que eu vou ter tempo para sentar para escrever. Pô, não vai acabar quando, gente? Sabe lá, você não vai sentar para escrever, o que ele já produziu não interessa mais, entendeu? Então, é isso que a gente tem das instituições. São 14 hoje. A CAPES está saindo com o edital aí para estender as 27 unidades da federação. Está crescendo. Ou seja, mais 14 instituições vão participar dessa rede de formação de pessoas, de profissionais na área de gestão de recursos hídricos. Tem um papel relevante. Agora, entretanto, a participação em comitês, enquanto membro de comitês, eu acho que isso vai cada vez mais reduzir. Certamente, porque ou vai ser professor ou vai fazer política de águas, né? E aí a gente vai sentir. Agora, tem o local também, quando eu digo que são múltiplos, que são as câmaras técnicas, né? Então, eu participo da Câmara Técnica de Planos e Programas, e a maioria dos meus colegas nessas câmaras, eu não digo a maioria, mas pelo menos metade vem de universidades, são representantes das várias universidades que estão dentro da bacia do São Francisco. E, sem contar, um fórum especificamente para isso, que o Comitê do São Francisco apoia, né, através dos recursos da cobrança. Vejo mais ou menos nesse Ivanilde, sentido. Não vejo reduzir, eu vejo ele mudar, né, as suas características. Ivanildo, tu orientas o Prof. Água aí na Bahia, na Federal da Bahia? Sim, eu Eu vou, coordeno o Prof. Água e temos eu um vou aí monitor. fazer contigo, então. Ai, maravilha! Ai, meu, que esse é um aluno nobre desse assim, Eu já tem, passo um sabe? tempo na Bahia, que sempre é muito bom, e já retomo uma relação que a gente tinha no passado muito tempo. Ivanildo, Poxa, isso. orientados até por os nossos amigos jornalistas e especialistas em comunicação, nós estamos reduzindo, né, os episódios, as entrevistas, exatamente para, por um lado, não cansar, né, as pessoas que assistem, e, por outro, deixar mesmo sim, uma série de questões no ar aí, para que se possa, eventualmente, trazer vocês de novo, né, como já aconteceu, em alguns casos, para continuar a conversa e explorando cada vez mais. Então, chegamos ao final. Eu entrego para ti, né, para tu encerrares o nosso episódio do jeito que tu achar melhor. Do jeito melhor, É. convidar todos para vir participar desse mundo da gestão das águas, né? E dizer que minha visão é otimista mesmo. Eu sou otimista sempre, né? Então não poderia ser diferente. Olhamos e houve avanços, né? Começamos a discutir por volta dos anos 80 e nós estamos em 2024. Então, em termos sociais, isso aí não representa muito, né? Porque os avanços sociais não ocorrem de linha reta, a gente não percorre um caminho, mas vai mais ou menos como um rio, né? Meandrando aqui, parando um pouco, tomando a sombra, uma vista, uma, um pouco de fresca, às vezes vem as tempestades que nos faz recuar um pouco. Então, mas está aí, né? Todo o interesse, tanto acadêmico, como também uma paixão muito grande por essa parte política, ou técnica da gestão das áreas. Então, eu tenho certeza que quem vai por esses caminhos aí se apaixona. Né? Pode até não ter muito tempo, achar que anda um pouco devagar, mas certamente é uma das áreas mais interessantes de se trabalhar, porque você pode estar trabalhando com questões muito técnicas, avanços tecnológicos, inteligência artificial, um grande desafio, né? Mudanças climáticas, mas você pode estar trabalhando também as questões de governança, de políticas de água, de associação, de participação de pessoas. Então, eu acho que são temas, né? São vários temas que
que nos envolve de forma geral. E aproveito para convidar também a todos para participar do simpósio da Bacia do São Francisco, em novembro, e que vai acontecer aqui na Bahia, viu, Paulo? Já que você tanto vem aqui na Bahia, aproveita e vem para cá para falar sobre o que você quiser, vai valer a pena, tá? Ivanilde, muitíssimo obrigado. Um grande beijo. Fazia um tempão que a gente não conversava, né? Mas foi bom. Esse programa que a Mônica e eu temos muito carinho oportunizou isso de novo. Agradecemos vocês também que têm nos acompanhado. Deixe o seu like, se inscreva aí no nosso canal do programa Água de Todos, critique, divulgue, mande mensagem, mas continue nos acompanhando aí nas redes sociais. Ivanilde, até a próxima. Beijo. Até a próxima, a Paulo e a todos que estiveram aí ouvindo e assistindo.